Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Giana, sou catequista da Paróquia São João Batista e eu vou estar gravando essa catequese aqui sobre o sacramento da confissão, pensando especialmente nas crianças e nas famílias que vão receber a primeira Eucaristia esse ano, tá bom? Antes da gente começar, eu quero mostrar para vocês que eu preparei o meu ambiente, então eu tenho aqui perto de mim um crucifixo, uma vela abençoada e acesa, um quadro de Jesus misericordioso. Por quê? Porque esse é um momento de oração, de meditação, de reflexão, e vocês vão entender por que eu criei esse ambiente. Eu preciso que vocês façam o mesmo ao se prepararem para se confessar, tá bom? Então, para a gente iniciar, vamos fazer uma oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, gente, eu vou passar para alguns pontos principais sobre a confissão. E, inclusive, é a segunda vez que eu estou gravando, porque a primeira ficou grande, então eu quero que seja o mais conciso possível, para que vocês também não precisem assistir um vídeo enorme, mas que tudo seja dito, certo? Então, para começar, o que é a confissão? A confissão é um sacramento que também é conhecido como reconciliação ou penitência. Então, sempre vocês ouvirem esse nome. Reconciliação, penitência, está falando da confissão, certo? É o sacramento por onde a gente obtém o perdão dos pecados, né? Então, através da absolvição do sacerdote, Deus nos perdoa. E aí, o que nos diz o catecismo sobre a confissão, né? O catecismo é onde está ali toda a fé católica explicada, então a gente sempre recorre a ele, né? E lá no número 1422, ele vai dizer que a reconciliação com Deus e com a igreja é obtida por meio do sacramento da penitência, através da absolvição dos pecados que Deus concede à igreja. Então, a confissão é uma graça que Deus nos concedeu, né, de podermos receber o perdão, inclusive instituído por Jesus aos apóstolos, o poder de perdoar os pecados. E aí, lá no número 1468, vai nos dizer que a confissão dos pecados graves é necessária para a salvação. Então, Deus, em sua imensa misericórdia nos permite nos confessarmos, termos nossos pecados graves perdoados, e só assim nós podemos sermos salvos, ou seja, chegar ao céu. E aí, qual que é a importância da confissão, né? A confissão vai restaurar a amizade com Deus, reconciliar o fiel com a comunidade, ajudar no crescimento espiritual e na luta contra o pecado. E aí eu trouxe uma frase aqui de São João Maria Vianney, que diz: o que são os nossos pecados em comparação com a misericórdia de Deus? Um grão de areia diante de uma montanha. Eu quero que essa nossa catequese foque principalmente nisso. Não no pecado, mas na misericórdia de Deus. Em como é enorme a misericórdia de Deus, como Deus é bondoso conosco, de permitir que a gente possa se confessar e ter os nossos pecados perdoados. E aí, para a gente se confessar, existem 5 coisas que são extremamente necessárias. Sem elas, a confissão não é válida, não acontece. São elas o exame de consciência, o arrependimento, o propósito, o ato de se confessar e a penitência. E aí eu vou explicar cada um desses pontos para vocês, tá? Eu sugiro muito que vocês vejam essa catequese em família, porque eu tenho coisas a falar tanto para os pais quanto para as crianças. E aí, por que que eu criei esse espaço aqui para dar essa catequese? Por que que iniciamos com uma oração? Por que que estamos, né, em um clima assim próximo do Senhor? Porque é exatamente isso que eu preciso que vocês façam durante o exame de consciência. Que antes de fazer o exame de consciência, vocês façam uma oração. Clamem ao Espírito Santo que venha. Porque o que é o exame de consciência? Refletir sobre os pecados que cometemos. E só com a graça de Deus a gente vai conseguir lembrar de tudo o que a gente fez, de tudo que o ofendeu.
pode pedir a ajuda de Nossa Senhora, do seu anjo da guarda, e aí vai pedindo que o Senhor ilumine a sua mente, ilumine o seu coração, para que você consiga se lembrar de todos os pecados e principalmente que você possa se arrepender deles. E aí, para as famílias, para os pais, para os responsáveis, eu quero fazer um pedido que vocês, antes de ajudarem os meninos com o exame de consciência, olhem para a própria consciência de vocês, acusem a si mesmos, pensem nos seus pecados, em todas as vezes que você ofendeu a Deus, nos seus escrúpulos, para que, ao ajudar as crianças, vocês não os julguem, que vocês não os condenem, se nem Deus vai condenar, se Deus não vai condenar nem a vocês, que são adultos, que têm pecados mais graves, mais complexos. Então, esse é um momento de muitas graças para as famílias, mas é um momento também da gente, enquanto adulto, colocar a mão na própria consciência e pensar: o que eu estou fazendo? Como está a minha vida espiritual? Antes de acusar uma criança, antes de deixar uma criança com medo. Crianças, vocês não precisam ter medo de se confessar. Deus é tão bom e Ele nos deu essa oportunidade. Claro, vocês vão sentir vergonha. Não vai ser fácil se confessar pela primeira vez. Não é fácil se confessar pela milésima vez. Mas não é algo assustador. É uma graça de Deus. E eu preciso que as famílias nos ajudem a trazer esse sentimento para os meninos, a trazer segurança para que eles possam se confessar. Então, nada de ameaça, por favor, e nada de invasão. Eu vou pedir que vocês ajudem as crianças a fazer o exame de consciência. Eu vou ler o exame de consciência aqui, eu peço que vocês façam o mesmo, mas deixe que eles preencham sozinhos. Rezem, peçam a Deus que os ajude, peçam ao Espírito Santo que venha e acuse a consciência deles, mas não invada a privacidade do seu filho, querendo ler o que ele colocou, ou mandando ele marcar algo que ele não marcou. Os nossos pecados são entre nós, o sacerdote, e Deus. E as crianças só vão atingir essa maturidade na fé quando a gente der para elas essa autonomia e a possibilidade da graça de Deus agir. Então eu peço, por favor, que as famílias colaborem nesse momento e que todo mundo olhe antes para si. Quem sou eu para acusar o pecado do meu irmão? Certo? E aí, prosseguindo aqui, a gente vai criar esse momento de oração para fazer o exame de consciência, refletir sobre tudo que a gente fez e ter ideia, né? Por que eu peço para os pais orientarem? Porque talvez a criança não sabe que determinada coisa é pecado, ou não sabe o que é determinada coisa. Isso lá no final desse vídeo eu vou fazer também, tá? E aí a próxima coisa que a gente precisa é de um arrependimento sincero. O arrependimento que também é chamado de contrição. Então não adianta só eu saber os pecados que eu cometi. Eu preciso me arrepender deles. E existem duas formas de arrependimento. Existe o arrependimento perfeito e o arrependimento imperfeito. Olha, gente, como Deus é bom conosco. Não há diferença entre o arrependimento. Você pode ter um arrependimento perfeito ou imperfeito e os seus pecados serão perdoados da mesma forma, se você cumprir ali os 5 requisitos da confissão. E aí, qual que é a diferença? O arrependimento perfeito é aquele em que você se arrepende porque você ama a Deus e não quer ofendê-lo. O arrependimento imperfeito é aquele que você se arrepende de ter pecado porque você tem medo das consequências. E qual é a consequência maior do pecado? É a morte da alma, é o inferno, é a condenação. Então, ainda que eu me arrependa do meu pecado só porque eu lembro que se eu não me arrepender eu vou para o inferno, Deus me perdoa. Deus é bom e misericordioso assim conosco. E aí, para vocês terem ideia, um pequeno exemplo, pais pensem nos filhos, filhos pensem nos pais. A maioria dos meninos tem irmãos, né? Eu conversei com eles. Imagina que você, criança, bateu no seu irmão. E aí o seu pai brigou com você, óbvio, né? E te mandou pedir desculpa pro seu irmão. E aí você pede desculpa.
Mas você pede desculpa não porque você se arrependeu de ter batido no seu irmão, mas porque você ficou com medo do seu pai. O seu pai vai aceitar essa desculpa, não vai? Da mesma forma, ele vai aceitar a desculpa que você pede de cara, sem ele precisar brigar com você, porque você se arrependeu do que você fez com seu irmão. E por que ele vai aceitar a outra desculpa que ele brigou e que te obrigou a pedir? Porque ele vai ter esperança de que ao pedir desculpa para o seu irmão, ainda que obrigado, da próxima vez você não bata nele. E Deus tem esperança em nós. Ele acredita tanto na gente que ele nos perdoa, não importa o tipo de arrependimento que a gente tenha, e aí ele espera que a gente não cometa o pecado novamente. Só que se ainda assim a gente continuar temando, continuar errando e pecar novamente, ele continua nos perdoando. Todas as vezes que a gente pedir perdão, Deus vai nos perdoar através do sacramento da confissão. E aí tem uma frase de um santo que eu não me recordo que santo é, mas que diz que santo não é aquele que nunca cai, é aquele que não desiste de levantar. E é isso. Deus está sempre nos ofertando a mão, nos dando a mão para que a gente levante. E aí a gente tem que sempre levantar, buscando o arrependimento perfeito, buscando pedir perdão a Deus, porque eu amo a Deus e eu não quero ofendê-lo, mas contando com a misericórdia de Deus que a gente pode se arrepender também por medo das consequências, certo? Então, tá fazendo seu exame de consciência? Faz junto a oração. Senhor, me ajuda a me arrepender de cada um desses pecados. Coloca no meu coração, Senhor, o arrependimento, para que eu não mais torne a repeti-los. E aí é o próximo ponto, o propósito. A gente precisa ter o propósito de não mais pecar ao nos confessarmos. Eu não posso me confessar falando, ai, hoje eu xinguei meu irmão, vou confessar e amanhã eu xinguei ele de novo. Ou então, essa semana eu não fui na missa, na próxima eu também não vou, mas eu vou me confessar e depois eu confesso de novo. Não, isso você está cometendo mais um pecado. Você está só aumentando a sua lista. E a sua confissão não vai ser nem válida. Porque você precisa ter a intenção de não mais cometer aquele pecado. Tá, mas como que eu vou conseguir essa intenção? Pedindo a Deus. Pede e ele vai te dar. Pede a Deus o arrependimento, pede a Deus a consciência dos seus pecados e pede a Deus o propósito firme de não mais pecar. Pede a ajuda da Virgem Maria e ela não vai te negar, certo? E a próxima coisa extremamente necessária é a confissão, né? Porque não adianta a gente fazer todo esse processo e não ter a confissão, né? Não contar os pecados para o padre. E aí, no próximo, eu vou explicar passo a passo como que a gente se confessa, tá? E por fim, tem a penitência, que a gente precisa, né? Depois da confissão, o padre vai te dar uma penitência. Ele vai falar, reza 5 Ave-Marias. Essa penitência vai contribuir ali no perdão dos seus pecados, mas também, às vezes, vai ser necessária uma reparação. Então, por exemplo, se você roubou alguma coisa, a reparação é você devolver. E aí a gente se confessa, recebe o perdão, mas fica ainda a mancha daquele pecado. É onde, por meio das obras, das orações, das indulgências, a gente vai conseguindo limpando a nossa alma, para que quando a gente morrer, a gente vá direto ao céu e não precise passar pelo purgatório. Então, é muito importante, depois da confissão, não só rezar o que o padre te indicou, mas ter uma rotina firme de oração, um propósito forte de pedir a Deus reparação pelos seus pecados. E se você pecou e atingiu alguém, que você repare essa pessoa. Eu confessei que eu tratei muito mal meu irmão. Então, na próxima semana, depois da minha confissão, eu vou ser melhor com ele. Eu vou tratá-lo melhor. Isso também é uma forma de reparação. Então, se a sua confissão não tiver o exame de consciência, não tiver arrependimento sincero, o propósito, a confissão em si, o ato de confessar e a penitência, ela não é válida, certo?
Agora a gente vai aqui para o passo a passo de como se confessar. E aí vamos imaginar esse cenário lá na paróquia, tá? Então você chegou lá na secretaria e falou: bom dia, tudo bem? Eu gostaria de me confessar, o padre está atendendo confissão. E aí elas vão falar: tá, é só aguardar, ou então vou chamar ele, certo? Só um segundinho para eu tomar uma água. Então, aí o padre vai chegar. Se tiver uma pessoa se confessando antes de você, a pessoa vai sair e você vai entrar na salinha ou no confessionário. Entrou lá na salinha, no confessionário, o que você vai fazer? Vai cumprimentar o padre. Às vezes a gente fica com medo do padre, né? A gente não precisa ter medo do padre. E a gente deve educação e respeitar ele, né? Então você cumprimenta e pede a bênção. Olha que maravilha a gente poder ser abençoado pelo sacerdote. Aí você estende a mão, sua bênção, padre. Não é benção, tá? Sua bênção, certo? E aí você vai ajoelhar lá no genuflexório ou lá no confessionário. Em outros lugares é provável que você vá se confessar e tenha uma cadeira, aí você pode se sentar ou você pode ajoelhar no chão também, certo? E aí o padre vai fazer uma oração inicial e quando ele falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você faz. Beleza? Aí o primeiro passo é você contar para o padre há quanto tempo você não se confessa. Como vai ser a primeira vez de muitas das crianças, não precisa. Mas nas próximas, vocês têm que falar, padre, minha última confissão foi há 1 mês. Ou padre, minha última confissão foi há 3 meses. Ou padre, minha última confissão foi há 15 anos. Que seja, você tem que contar, tá? Nossa, eu não faço ideia. Fala, padre, eu não sei quando foi minha última confissão, mas eu imagino que tenha sido ali em torno de tal tempo, tá? Essa estimativa você vai ter, com certeza. E aí, em seguida, você vai dizer os seus pecados de forma clara e objetiva, sem omitir nada. Omitir pecado, deixar de contar, é mais um pecado. E se você comunga tendo omitido um pecado, se você recebe a Eucaristia tendo omitido um pecado, é um pecado mais grave ainda de sacrilégio, certo? E aí, o que quer dizer os pecados de forma clara e objetiva? Eu vou falar, padre, eu estava quarta-feira no futebol, e aí o Joãozinho pegou a bola e não sei o que, não sei o que. Não. Você vai contar, padre, eu fiz isso de tal forma, tantas vezes, se aplicar. Por exemplo, padre, eu desrespeitei meus pais. Padre, eu briguei com os meus irmãos e bati neles. Eu perdi a paciência e xinguei um colega. Eu deixei de fazer minhas tarefas da escola. Eu faltei à missa nos domingos 3 vezes. Aí precisa da quantidade, certo? Se couber a quantidade e você souber, você fala. Ah, eu xinguei a minha mãe 2 vezes. Você fala, tá bom? E aí fala tudo. Pode levar o papelzinho, tá? Eu recomendo que crianças, jovens, adultos, todo mundo vá para a confissão com o papelzinho, porque é um momento que a gente está com vergonha, a gente está nervoso e é muito fácil esquecer. Às vezes a gente chora, então é bom estar com papel para não esquecer nada. E o ato de escrever seus pecados durante o exame de consciência ou marcar X que seja, faz com que o nosso arrependimento aumente, porque você é obrigado a encarar ali escrito que você fez, certo? Aí você vai falar tudo e no final você pode falar, padre, eu ofendi a Deus e por isso eu peço perdão. E ele vai dizer o que você precisa melhorar, né? Qual virtude você deve trabalhar, se você deve rezar mais, se você precisa ser mais humilde, se você deve tratar melhor as pessoas. Ele vai te aconselhar ali e vai te dar uma penitência. Então, por exemplo, ele vai falar: por penitência, você vai rezar um Pai Nosso e 3 Ave Marias. E aí você não reza na hora que ele falar, tá? Guarda na sua memória, no coração, qual a penitência que o padre te falou. Ai, mas eu não entendi o que o padre pede. Vai repetir, padre, qual é a penitência? Até você gravar. Por quê? Você vai rezar ela depois que você sair do confessionário, tá?
E aí ele vai falar, agora reza o ato de contrição. O ato de contrição é uma oração de arrependimento, em que você está dizendo, peço perdão pelos meus pecados. E aí existem vários atos de contrição, certo? Não tem um padrão que tem que ser esse. Mas aqui tem dois, que são os que estão no exame de consciência de vocês, que são bem simples, fáceis de decorar. É importante decorar o ato de contrição, tá? Mas se não decorou, pode ler, pode pedir ajuda para o padre. Lá no genuflexório da paróquia tem um ato de contrição colado, tá? Mas por que é importante decorar? Primeiro, para que você faça a oração diária dele, pedindo perdão a Deus. Segundo, para quando você precisar se confessar em uma situação que você não tem o papel, não tem grudado ali, é um padre que você não conhece. Então você tem que saber pelo menos um de cabeça, tá? Esse primeiro é muito simples. Meu Jesus, meu bom Jesus, por mim morretes na cruz, perdoa os meus pecados, deles me arrependo, já não quero mais pecar. Amém. Não tem segredo, tá? Muito facinho de decorar. E pode rezar diariamente, além de rezar na confissão. E aí, em seguida, o padre vai te dar a absolvição, né? Então, você reza o ato de contrição, e o padre coloca as mãos e inicia a oração da absolvição. Prestem atenção nessa oração, porque se o padre não seguir essa fórmula, a sua confissão não é válida. E eu não estou falando isso lá na paróquia, porque os padres sempre rezam corretamente, mas para padres desconhecidos é importante a gente sempre prestar atenção para que a gente não corra o risco da nossa confissão não ser válida, tá? Então o padre tem que falar: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados. E enquanto ele fala, você faz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Seus pecados estão perdoados, vá em paz, né? Geralmente eles vão te falar isso. Aí você faz o quê? Agradece o padre. Muito obrigada, padre. Pede a bênção de novo e pode sair. Ao sair, você vai rezar a sua penitência. Pode rezar na igreja, em outro local mais reservado, tá bom? E aí pronto, olha, como é simples. A única parte que é difícil é a de falar os pecados. Mas a gente não teve vergonha de cometer, por que vai ter vergonha de confessar, né? Então, muito simples, não precisa ter medo, tá? É um processo que, quanto mais você faz, mais fácil vai ficar você aprender o passo a passo, mas eu não digo nunca que vai ser fácil se confessar, porque não é fácil encarar que a gente ofendeu a Deus mais uma vez, né? Mas aí, mais uma vez, contamos com a misericórdia dele. E aí, aqui no nosso quarto passo, é quando a gente deve se confessar. Porque o que a igreja vai nos dizer? Ela não estabelece uma frequência ideal. Ela vai dizer, pelos mandamentos da igreja, que você precisa se confessar uma vez ao ano pela Páscoa, né? Tá lá nos mandamentos da igreja. Confessar-se ao menos uma vez ao ano pela Páscoa. Quer dizer que eu tenho que me confessar só uma vez no ano antes da Páscoa? De forma alguma. Quando você tem que se confessar? Quando você comete um pecado grave, certo? Cometeu um pecado grave, precisa se confessar. Você não pode receber Eucaristia se você tiver um pecado grave. O que é um pecado grave? Todos os pecados que estão listados no exame de consciência, todos os pecados que vão contra os 10 mandamentos. Faltei à missa, a não ser que seja por uma situação de doença, você está em pecado grave, você precisa se confessar para poder receber a Eucaristia. E aí, eu, pessoalmente, tia Giana, catequista, recomendo que as crianças se confessem pelo menos uma vez ao mês. E os adultos também. Por quê? É muito difícil a gente passar um mês sem cometer nenhum pecado. Nossa, mas tem que ter assim um ar de santidade muito elevado para passar um mês sem cometer nenhum pecado. Pode não ter nenhum pecado grave, mas se confesse. Porque já é tão difícil a gente lembrar o que a gente fez em um mês. Imagina 2, imagina 3, imagina 6 meses, imagina um ano.
A gente acha mesmo que a nossa memória é tão boa para lembrar de tudo isso? E aí a nossa confissão vai ser boa se eu não consigo me lembrar do que eu fiz de errado? Então, frequência recomendada, pelo menos uma vez ao mês. Nossa, tia, mas eu não tenho nada para confessar. Eu duvido que em um mês você não tenha feito nada de errado. Então, você precisa fazer um exame de consciência melhor, rezar mais, pedir a Deus que te dê a ciência dos seus pecados, o dom de reconhecê-los e o dom de se arrepender, certo? Uma vez ao ano é um mandamento que ele não devia nem ser um mandamento, porque a gente devia se confessar muito mais frequentemente. Esse mandamento de se confessar uma vez ao ano é aplicado para pessoas que moram em lugares muito isolados e o padre vai lá uma vez ao ano para atender a confissão. Nós temos a graça de Deus de termos sacerdotes disponíveis para atender nossa confissão todos os dias, não só na nossa paróquia, em toda a diocese. É muito fácil, é muito acessível se confessar. Então, por que ficar 1, 2, 3 meses sem se confessar? Vocês, meninos que vão receber Jesus agora, coloquem na rotina de vocês, pelo menos uma vez ao mês, se confessar. Nem que seja só para confessar os pecados leves. E aí, ó, só continuando a explicação, né? Os pecados mortais precisam ser confessados antes da primeira comunhão, né? No caso de vocês, ou assim que ocorrerem. Nossa, eu cometi um pecado grave. Vai se confessar o mais rápido possível. Porque um pecado grave chama outros. Então, quando você não confessa ele imediatamente, provavelmente a sua lista vai aumentar. E os pecados leves são aqueles pecados que são perdoados na missa, na hora do ato penitencial. Mas é bom a gente confessar eles junto também, porque isso vai ajudar no nosso crescimento espiritual. E o que eu falei, você cria o hábito da confissão, você se torna mais atento, você está sempre vigilante para que você não torne a ofender a Deus, certo? Não existe limite de confissão. Se você precisar confessar, confessei hoje, amanhã eu cometi um pecado, volta a se confessar. Eu tinha, alguns anos atrás, eu tinha uma catequizanda que se confessava toda semana. Ela tinha pouquíssima coisa para falar para o padre, mas toda semana ela estava lá se confessando. Não é preciso se confessar toda semana, como eu disse, uma vez ao mês já é suficiente, mas é bom que seja um hábito, certo? E aí, assim, no geral, o que eu tinha para falar sobre confissão é isso. Agora eu vou partir para explorar o exame de consciência, tá? Então eu vou falar ponto por ponto e o que é que pode ser para ajudar as crianças, certo? Então vamos lá. Esse exame de consciência, que inclusive é o mesmo exame de consciência que vocês vão receber, que as crianças têm na apostila delas, foi desenvolvido por mim e aprovado pelo padre. Então, o que é que eu fiz? Eu juntei todos os exames de consciência que eu achei, e aí eu fui pensando, tá, quais pecados as crianças podem ter cometido e adaptando para a linguagem delas. Porque, por exemplo, se a gente for pensar ali nos pecados contra o sexto mandamento, né? Não pecar contra a castidade. Tem pecado ali que se eu colocar numa lista de exame de consciência para as crianças, eu vou estar estragando a pureza delas. E aí já vai ser um erro, porque a criança não precisa nem saber o que é aquilo ali. Então, por isso, esse exame de consciência é adaptado para as crianças, tá? Na idade que eles estão. Juntei todos que eu encontrei disponíveis, adaptei a linguagem, e aí, claro, o que eu fiz foi mínimo. Tudo passou pelo crivo do padre. Ele corrigiu, ele adicionou, ele tirou. Então, esse foi o melhor possível que a gente chegou no exame de consciência para as crianças, certo? E aí, crianças, quando vocês forem fazer o exame de consciência, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler, vão analisar. Eu fiz isso aqui, se você fez ou não fez, vai depender da coisa, né? Você vai marcar e vai falar para o padre, certo? Então vamos lá. Não rezei todos os dias.
Ah, eu esqueci uma vez ou outra de rezar, tia. Isso é um pecado? Não. O pecado é quando você fala, ai, eu não quero rezar não, rezar é muito chato. Não, não quero saber disso não, vou dormir. Aí é um pecado. Tá vendo que para o pecado acontecer, a gente precisa ter intenção de cometê-lo. Se você estava rezando e aí você queria rezar, mas você caiu no sono durante o processo, aí já não é pecado, certo? Rezei de qualquer jeito, apenas por rezar. Ah, eu vou pegar esse terço aqui e eu vou rezar rapidão, ó. Vou rezar igual os pastorzinhos de Fátima. Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, para acabar logo. É um pecado, certo? Não me lembrei de Deus durante o dia. Ou eu me lembrei e eu afastei o pensamento. Eu falei, ah, eu não quero saber de Deus. É um pecado, você ofendeu a Deus, certo? Tem o mau hábito de falar de Deus com pouco respeito. Falar, nossa, eu não gosto. Ou você falar que não gosta de Deus, ou você ofender a Deus de alguma forma. Você falar para alguém não ir para a igreja, você falar para alguém que está cansado de Deus, você desrespeitar, certo? Qualquer coisa da igreja também, os santos, a Virgem Maria, é um pecado. Esse pecado aqui, gente, muito importante, faltar à missa, aos domingos ou dias de guarda. Pecado gravíssimo, você não pode receber Eucaristia se você faltar à missa, você precisa se confessar. E a missa não é só uma obrigatoriedade. A missa é o momento que a gente tem com Deus na semana. É a renovação do sacrifício de Cristo, que foi feito onde? Na cruz, por nós, certo? Então, a presença na missa aos domingos é obrigatória. Fui à missa com má vontade, fiquei emburrado. Também é pecado não se comportar bem durante a missa. Não escutei com atenção a palavra de Deus. Tati, eu fui na missa, mas aí você ficou brincando, você ficou olhando para o nada. Isso é pecado. Fiquei saindo da igreja durante a missa. Uma coisa é quando você está muito apertado, precisa fazer xixi e sai, tá? E não é pecado. Mas se toda hora você fica procurando coisa para fazer lá fora, fica indo pegar água quando não precisa, fica indo ao banheiro sem necessidade, isso é pecado, certo? Não acompanhei bem as orações. É aquela coisa, né? Eu tô ali, tá todo mundo rezando e eu tô com a cabeça no mundo da lua pensando em outra coisa, não quero nem saber de rezar. Pecado? Cheguei atrasado na missa. Esse aqui vai depender do motivo, porque na maioria das vezes eu sei que não é culpa de vocês, criança, chegar atrasado. Mas é tipo, ah, eu fiquei enrolando e eu enrolei a minha família inteira. Eu fiz todo mundo chegar atrasado. Pecado? Agora, se você chegou atrasado porque outra pessoa te trouxe atrasado, né? O adulto te trouxe atrasado, aí não é pecado. Não me comportei com respeito na igreja, entrou, não fez genuflexão, não viu que Jesus estava ali, não ajoelhou na hora certa. Tudo isso, pecado. Fui à igreja com roupas impróprias e indecentes. Meninos de bermuda, meninas de mini saia, todo mundo de regata, de chinelo, desleixado. Isso é um pecado. A gente precisa ir para a igreja com as nossas melhores roupas e bem comportado, certo? Então, nada de roupa curta, nada de roupa decotada. Na verdade, não são roupas adequadas para vocês usarem na maioria dos lugares, né? Mas principalmente na igreja. Então, se você usou roupas inadequadas ou indecentes na igreja, é um pecado. Não lembrei de Nossa Senhora nas orações, falei, não quero saber de Nossa Senhora não, quem quer ser chata aí? Não quero saber que ela é mãe de Deus não. É pecado também, tá? Às vezes você não vai pensar com essas palavras que eu tô falando, né? Mas se você desrespeitou a mãe de Deus de alguma forma, você cometeu um pecado. Fui ingrato, não costumo agradecer a Deus o dom da vida, pela família que ele me concedeu e pelas coisas que não me faltam. Eu não tô nem aí disso aqui não, não queria ter isso, não queria ter nada disso. Não vou agradecer ninguém por nada, não vou agradecer meus pais, não vou agradecer a Deus. Pecado, certo? Tive má vontade, deixei a preguiça me dominar. Minha mãe mandou eu fazer uma coisa, eu fui lá, fiz de qualquer jeito, fiquei resmungando, ou ainda não fiz, esperei ela brigar e ficar mais nervosa ainda. Isso é pecado. Usei mal as minhas coisas, estrago elas com facilidade. Nossa, minha mãe me deu um estojo novo. Eu fui lá, acabei com os lápis,
arranquei um pedaço deles tudo, rasguei os cadernos, tirei as etiquetas, rabisquei, rasguei. Também é pecado, porque você não está valorizando as coisas que você tem e que foram preparadas para você. Fui egoísta, não ajudei as pessoas que precisavam. Aí eu vi um colega ali que caiu, bem feito, não vou ajudar ele não. Pecado, certo? Deixei as minhas tarefas pela metade. Seja tarefa da escola, seja tarefa de ajudar em casa, tarefa da catequese, certo? Essa falta de compromisso com as coisas que você tem que fazer também é pecado. Nossa, tia, mas essas coisas são bobinhas. São bobinhas para mim, que sou adulta. Para vocês, são as responsabilidades de vocês. Então, é pecado sim. Se o que você tem que fazer é aquilo ali, você tem que fazer. Se você deixa de fazer, você está deixando de ser uma boa pessoa. Então, é pecado, certo? Deixei as coisas que uso jogadas de qualquer jeito. Cheguei da escola, tirei meu uniforme, joguei para lá, joguei meus tênis para lá. Nem sei se minha mãe pegou, também não tô nem aí. Pecado. Não me dediquei aos estudos, não fiz minhas tarefas, não estudei para a prova. Na hora da prova, ainda colei do meu colega. Pecado. Fui guloso e comi além do necessário. Aí eu vi ali um pote cheio de balinha, comi todas as balinhas, não deixei para ninguém. Pecado, tá? Pode parecer umas coisas muito pequenas, muito bobinhas, mas são essas coisas que vão infiltrando na nossa alma e nos afastando de Deus. Os pecados das crianças são correspondentes à rotina das crianças, certo? Fui curioso em saber das coisas dos outros, da vida dos outros e fiz fofoca. Cheguei e falei, fulano, você descobriu tal coisa? Nossa, o meu amigo ali me contou um segredo, vem cá para eu te contar. Pecado? Olhei imagens e vídeos indecentes, seja na televisão, seja no celular, tá? Em qualquer lugar. O que é vídeo indecente, imagem indecente? São coisas feias, monstros, coisas de terror, são pessoas com pouca roupa, pessoas fazendo coisas inadequadas, falando coisas inadequadas. E não adianta vocês fazerem de bobinhos, que eu sei e vocês sabem que vocês sabem identificar quando uma coisa não é adequada, certo? Então, isso é pecado. Assistir programas inadequados para sua idade, se você vê programa de adulto, se, por exemplo, você está vendo coisa de terror com demônio, essas coisas muito feias, assim, também são coisas que te afastam de Deus. Se você está vendo programas que têm cenas de adultos fazendo coisas inadequadas, com roupas inadequadas ou até sem roupas também, tá? Passei tempo demais vendo TV ou no celular em vez de brincar ou estudar. Então, o tempo que a gente deixa de aproveitar também é um pecado. As pessoas que a gente deixa de ajudar, as coisas que a gente deixa de fazer. Se eu sou criança e eu deixo de fazer as coisas de criança, eu estou ofendendo a Deus porque eu não estou cumprindo o que Deus espera de mim. Não tive respeito por mim mesmo e pelo meu corpo. Fiz gestos indecentes ou atos contrários à santa pureza. O que isso quer dizer? E não cuidei da higiene e da modéstia. Quer dizer que você não cuidou do seu corpo, não respeitou o corpo do seu colega. Se você fez comentários inadequados, se você se comportou de forma inadequada, fez danças inapropriadas, se tocou de forma inapropriada, tudo isso é pecado, tá bom? E aí eu sei que, infelizmente, vocês vão ver muita coisa assim na escola, mas vocês não podem repetir, reproduzir, certo? Usei linguagem grosseira e vulgar, então não precisa só falar palavrão para ser pecado. Você ser grosso com as pessoas, falar: que é? Que foi? Me deixa em paz. Tudo, nada disso é palavrão, mas é uma linguagem grosseira, é uma linguagem vulgar, tá? Não vem de um lugar bom. Então ofende a Deus. Se ofende o meu próximo, ofende a Deus. Falei palavrão, respondi meus pais com má educação, não obedeci aos meus pais, isso aqui eu não preciso nem explicar, né? Vocês sabem muito bem que é pecado. Ignorei aquilo que eles dizem que é para o meu bem.
Eu sei que o que eu estou fazendo é errado, mas eu vou continuar fazendo, porque eu não me importo. Senti raiva, descontei na minha família. Ai, fiquei irritado com a coisa que aconteceu na escola. Cheguei chutando tudo, joguei minhas coisas pro lado, bati da minha irmã. Tudo isso é errado, tá? Fiquei com raiva jogando futebol e quis bater no colega. Errado. Briguei com a professora. Errado. Briguei com os meus irmãos. É pecado. Não falei a verdade. Contei algumas mentiras. E, ó, não falar a verdade é diferente de contar mentira. Porque contar mentira você inventa uma coisa. Não falar a verdade, você pode só não falar nada. Os dois são pecado. Não ajudei nas tarefas de casa, deixei minha mãe e meu pai fazerem tudo, eles me pediram ajuda, eu ignorei. Desrespeitei os meus avós, as pessoas mais velhas, que incluem professores, tá? Incluem todo mundo. Todos os adultos, incluem os adolescentes também, que são mais velhos que vocês. Os idosos. Não compartilhei minhas coisas com outras pessoas. Falei, eu não vou dar isso aqui para ninguém, é só meu. Pecado, tá? Não me comportei bem na escola. Fui desonesta e colei. Briguei com os meus colegas. Não sei perder sem ficar com raiva. Tudo isso é pecado, tá? E aí aqui, fiz brincadeira de mau gosto com os meus amigos. Uai, sumiu? Fiz brincadeira de mau gosto. Fiquei fazendo bullying com meu colega, falando que ele era feio, falando mal da aparência dele, chamando ele de burro. Isso é pecado também. Não sei perdoar, eu guardo mágoa, eu fico emburrado, pecado. Tive inveja dos meus amigos. Ai, meu amigo ganhou um videogame, eu queria tanto aquele videogame. E fica falando e falando e desejando que o seu amigo não tenha o videogame e você tenha. Também é pecado. Peguei coisas que não são minhas sem pedir autorização. Pode ser de colega, pode ser do seu irmão, pode ser dos seus pais. Pecado. Ofendi as pessoas fazendo bullying. Fui impaciente e quis as coisas feitas de acordo com a minha vontade. Também é pecado. Comunguei mesmo não estando em estado de graça. Esse é um pecado gravíssimo de sacrilégio. A gente não pode comungar, receber Jesus na Eucaristia, se a gente estiver em pecado mortal. Então, se você fez alguma dessas coisas, se confessa antes de você poder receber Jesus, tá? Não contei um pecado na minha última confissão. Lembra que eu já falei que isso é pecado? Você precisa falar todos os seus pecados. Se você esconde algum, você está em pecado. E se você comunga tendo escondido, você está num pecado maior ainda. Vi uma pessoa sendo maltratada e não fiz nada. Então, ó, às vezes é o que a gente faz e às vezes é o que a gente deixa de fazer, que é um pecado. Tive vergonha da minha fé, de rezar e de falar que eu sou católico. Ó, fiquei caladinho, fingi que nem era comigo. Católico, não quero saber disso, não. E deixei a pessoa falar mal da minha igreja, não falei nada. É pecado. Se eu agredi alguém fisicamente, verbalmente também, tá? Se eu dei mau exemplo a outras pessoas, vamos supor que você tem um irmão pequenininho e ensinou ele a bater, isso é um pecado também. E fui orgulhoso e não pedi desculpas. Falei, não, eu não vou pedir desculpa, eu tô certo, isso é pecado, tá bom? Então, essa é a lista do nosso exame de consciência. É muita coisa, né? Mas são ali os pecados principais que provavelmente as crianças já devem ter cometido. Tia, eu lembrei de uma coisa que não tá aí na lista. Confessa, anota e confessa, tá? A lista não é perfeita. Provavelmente vão ter coisas, possibilidades que não estão aqui. Mas isso é para vocês pensarem, refletirem e fazerem um bom exame de consciência, uma boa confissão. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. E eu agradeço muito se você ficou até aqui nessa catequese. E para eu saber que vocês viram até o final, comenta aqui para mim a palavra misericórdia, tá bom? Coloca o nome da criança também que vai fazer a primeira Eucaristia para eu saber quem assistiu a catequese toda, certo? Então, para a gente encerrar, vamos fazer oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.